Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EBD Núcleo, convidando você para mais esta aula. Então, fica até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida. Meu amigo, minha amiga, queremos já pedir perdão, porque estamos há 2 semanas sem postar vídeo. Gente, teve problemas na edição, teve problema no PC dos nossos editores, falta de tempo. Então, eu quero já me desculpar com vocês, tá bom? E pedir que você continue conosco, tá? Nós vamos manter a frequência agora, tá bom? Continue conosco, em nome de Jesus. Bom, queremos agradecer a todos vocês que têm curtido, que têm comentado, que têm compartilhado os nossos vídeos. Vocês são bênçãos em nossas vidas e continuemos a fazer. Agradecendo também a todos os nossos inscritos. Vocês são bênçãos em nossas vidas, a todos os nossos patrocinadores. Entre eles, os Quinho Sorvete, que se encontra ali na cidade Nova 8, próximo ao Complexo do 8. Você encontra uma diversidade de shakes, de sorvete, onde você pode ir com a sua família, tá bom? Então, passe na Chiquinho Sorvete. Agradecendo aos nossos amigos na Pinheiros Tecnologia, que fica ali na cidade Nova 7, próximo ao Corpo de Bombeiros, onde você encontra ali seu suprimento de informática, seu serviço de xerox, de impressão e etc. Seus materiais, tá? Para comprar e equipar o seu computador, enfim. Passe na Pinheiros Tecnologia, nossos amigos na Livre Recepções, também na cidade Nova 7, próximo ao Corpo de Bombeiros, tá? Você encontra um bom ambiente climatizado para fazer o seu evento e etc. Passe na Livre Recepções também. Nossos amigos também na Climed Saúde. Climed Saúde tem 2 clínicas. Uma ali próximo ao canto central do Pará e a outra próximo ao posto de saúde da cidade, na cidade Nova 4. Tá? Passe na Climed Saúde, onde você encontra o seu exame, faz o seu exame por um preço acessível, com um desconto abençoado. Passe na Climed Saúde. Bom, pessoal, e é isso. Não se esqueça de se inscrever neste canal, de deixar o seu like, de comentar. E vamos lá, roda a vinheta. Vamos lá para a lição de número 6, com o tema Eu Sou Jesus. O texto do dia diz: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Perceba essa afirmação, eu sou, vai ser recorrente em toda esta lição. Como a palavra introdutória, nós falaremos hoje a respeito das afirmações de Cristo em dizer eu sou. Sempre que ele fala eu sou, ele acrescenta algo. Em especial, nós teremos aqui a afirmação dele dizendo eu sou a luz do mundo. Teremos ele dizendo eu sou o bom pastor. Também teremos ele dizendo eu sou a porta. Dentro destas 3 afirmações, nós vamos entender as particularidades e as aplicações e o nosso envolvimento com esse ser de Jesus, tá? Então, o tópico de número 1 com o tema Eu Sou a Luz do Mundo. O tópico de número 1 está dividido normalmente em 3 subtópicos. O primeiro com o tema O Senhor é a Luz das Nações. O segundo, a afirmação de Jesus e sua relação com a festa dos tabernáculos. E o terceiro, Precisamos da Luz. Bom, e o primeiro subtópico fala a respeito de uma ideia geral a respeito de luz. Ora, a luz foi a primeira da criação de Deus. Quando em Gênesis capítulo 1, versículo de número 3, disse que Deus diz, haja luz e houve luz. Então, a luz tem uma importância tão grande na nossa vida e na Bíblia Sagrada que foi a primeira criação de Jesus. Ele disse, haja luz e houve. Certo? E ao longo da Bíblia, o tema luz ele é muito recorrente, ao ponto de haverem metáforas entre luz e trevas, logicamente entre o bem e o mal, e a identificação divina sempre com a luz, e a identificação maligna sempre com as trevas. E a identificação maligna sempre com as trevas. Diga-se de passagem, o texto que se encontra em Isaías. Isaías capítulo número 59, versículo 9, que diz dessa maneira: Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Perceba que ele apresenta um juízo e diz que eles esperavam pela luz. Luz que dentro da tipologia profética de Isaías,
em diversos momentos aponta para a própria pessoa de Jesus Cristo. Em diversos momentos aponta para esse próprio juízo, esse próprio governo de Jesus Cristo. Tá? E ele diz, eles esperavam pela luz, e eis que só há trevas. Esperamos pela caridade, mas andamos na escuridão. Então sempre vai ter essa comparação da luz e a treva, do bem e do mal, de coisas boas com coisas ruins. Chegando um pouco mais à frente, nós chegamos ao Salmo de número 27, que diz o texto assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, quem temerei? Aqui ele diz que o Senhor é a sua luz e associa essa luz a uma salvação. Então, logicamente, a salvação no Senhor, ela é uma luz. Nós estávamos os nossos pecados em trevas e brilhou a luz da salvação do Senhor em nós, por isso não mais estamos em luz. Diga-se de passagem, quando Jesus nasce, viria para iluminar, para trazer luz às nações. Este seria Jesus. Chegamos ao nosso subtópico de número 2, que diz a afirmação de Jesus em relação à festa dos tabernáculos. Bom, nós entendemos que os capítulos 7 e 8 de João, eles têm ali um contexto que era exatamente essa festa dos tabernáculos. A festa das tendas ou festa dos tabernáculos seria aquele momento de recordação e lembrança enquanto eles caminhavam no deserto e andavam em tendas e montavam e desmontavam as suas tendas. Tá? Então seria meio que 7 dias que eles passariam ali nas tendas e logo após eles sairiam para comemorar, para se alegrar e para oferecer ofertas específicas ao Senhor em agradecimento pelo milagre de chegarem à Terra Prometida, podemos dizer assim. E nós podemos ver algumas figuras da luz nessa festa dos tabernáculos, porque a exigência era que os candelabros do templo eles estivessem acesos em representatividade, né? A coluna de fogo que guiava Israel nessa caminhada longa que demorou 40 anos, Deus os guardava. Então essa é a ideia de que a chama, a luz de Deus estaria para sempre com ele, os guiando. Então eles sempre teriam essa festa, esse momento para estarem se recordando e se lembrando dos grandes feitos de Deus para com ele. E o nosso comentarista nos trouxe umas comparações interessantes aqui, porque durante esse período de festa, de solenidade, era lido um texto oficial para esse momento de festa. Texto este que se encontra em Zacarias, capítulo de número 14. Ele era lido e dentro desse texto nós encontramos algumas revelações proféticas que apontariam possivelmente para a pessoa de Jesus Cristo. A primeira citação é em Zacarias, capítulo número 14, versículo de número 8, em uma profecia que apontava para uma água viva, para uma água que jorraria trazendo vida, dentro da afirmação de Jesus Cristo. Em João 7,38, que diz dessa maneira: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, existe uma água viva fluindo, profetizada por Zacarias, no capítulo de número 14, versículo de número 8, e que Jesus afirma em si que quem crê em mim, fluirão de dentro de si rios de água viva. Isso aponta para um anúncio profético que é cumprido em Jesus, profetizado por Zacarias e cumprido em Jesus. Vamos avançar mais um pouco. Por último, a nossa identificação como luz. No subtópico 3 diz: precisamos da luz, precisamos ser luz. Jesus fala ainda no Sermão do Monte: sois a luz do mundo. E aí eu deixo 2 versículos, 1 João, capítulo 1, versículo número 7, que diz assim: se andarmos na luz, olha, se é uma condição. Mais outras palavras, precisamos andar na luz. Como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Filho nos purifica de todo o pecado. E digo mais ainda o texto de Efésios, capítulo número 5, versículo de número 8, que diz dessa maneira: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz. No Senhor, vivam como filhos da luz. Ei, precisamos ser luz. Nós bem sabemos que existem obras da carne, fruto do Espírito, que existem pecados que a Bíblia nos proíbe. Então precisamos evitar isso para estarmos na luz e vivermos na luz, porque Cristo é a luz. O tópico de número 2 tem o tema O Bom Pastor. E o subtópico 2 também é dividido em 3 subtópicos. E vamos comentar aqui o primeiro subtópico, que diz a expressão bom pastor como uma rememoração de uma imagem do Antigo Testamento. Bom, nós bem sabemos que a questão do pastor ela é muito mencionada na Bíblia, é muito citada, né? Eu destaco, por exemplo, o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastor, etc., como nós bem já entendemos. Então havia essa ideia de olhar para Deus como esse pastor, tendo em vista
Então logo esse pastor, ele tem a imagem de Deus. Porque nós destacamos o principal episódio, talvez, dele ter guiado o povo durante 40 anos no deserto, cuidando deles, não deixando que nenhum mal acontecesse a eles, salvo algumas exceções, mas como bem menciona o Salmo de número 23, que a vara, também tem, o pastor também tem auxílio da vara e do cajado para pastorear, né? Então Deus, ele é esse pastor que cuida, né? Que acolhe, que ajuda e etc. Porém, nós vemos que existem algumas denúncias proféticas contra pastores errados. Nós destacamos as profecias de Ezequiel e também de Jeremias. Ezequiel, no capítulo número 34, versículos de número 1 até o versículo de número 16, Ezequiel denuncia ali esse pastor que é cruel, que é terrível, que não está preocupado com a ovelha, que não está preocupado com o bem-estar da ovelha, que quer se beneficiar, que quer se autopromover. Também nós destacamos a profecia de Jeremias no capítulo número 23, versículos de número 1 ao 4, destacando novamente esse pastor mau, esse pastor ruim. Bom, nós sabemos que sempre vai existir maus pastores. Aí nós não precisamos ir muito longe. Nós refletimos no nosso contexto, na sua escola dominical, na sua igreja, no seu ministério, no seu campo. Você vai ver que existem pessoas que não seguem verdadeiramente o ministério que Deus lhes entregou. Sendo assim, fogem da imagem de bom pastor para um mau pastor. E quando a gente entra um pouco no texto de João 10, a afirmação de Jesus é no versículo 11, mas no versículo 10 ele denuncia ali o ladrão. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. A gente insiste em afirmar, insistimos em ouvir dizer que é o diabo, mas o texto aqui está falando do pastor. Então, se o bom pastor é Cristo, esse ladrão que vem para roubar, matar e destruir é um falso pastor. É alguém que utilizou do seu ministério erroneamente. E a seguir, Jesus ele chama essa pessoa de mercenário. Alguém que está preocupado com os tangíveis, com os bens, ele não está preocupado com a saúde, com o bem-estar da ovelha. E Cristo não é este mercenário. Ele diz dizer que ele se entrega, de dar vida. E é isso que nós vamos falar aqui também no subtópico de número 2, que tem como tema o caráter sacrificial do bom pastor. Se o mau pastor é aquele que só está pensando no dinheiro, no lucro, o bom pastor, que é Cristo, ele ama tanto essa ovelha ao ponto de entregar-se por ela, que foi isso que Cristo fez. Ele morreu numa cruz pela minha vida e pela sua, para mostrar que ele nos ama, porque ele é o nosso bom pastor. E o subtópico de número 3 do tópico 2, do qual nós estamos, diz o relacionamento dedicado do bom pastor. E não é esse pastor que olha para sua ovelha como alguém inferior a ele. Não, Jesus não é. Não é esse líder que está preocupado em hierarquia, que pela sua posição ele não pode isso. Não, Jesus é totalmente diferente. Nós temos como exemplo quando no capítulo de número 13 de João, eles vão para a última ceia. Eu gosto de falar desse texto porque ao chegar ali não tinha, era para ver um escravo ali na porta para lavar os pés deles. Ao entrar para ceiarem, não tinha ninguém. Jesus tomou essa forma desse escravo e lavou os pés dos discípulos, mostrando que para ele não existe diferença entre ele e a sua ovelha. E isso nós precisamos entender. Nossos títulos, nosso conhecimento, nossas posições não são nada, e isso tem que existir no nosso meio para respeitarmos e amarmos uns aos outros. Sejamos como o nosso bom pastor, que é Cristo, tenhamos-o como exemplo. Tópico de número 3, com o tema Eu sou a porta. Tópico de número 3 também é dividido em 3 subtópicos. Subtópico 1 diz a singularidade de Jesus. Nós vemos que Jesus é uma pessoa singular. Ele é único. Ele é único, tá? Nós vemos isso através das suas afirmações. Ele não fala eu sou um dos caminhos. Ele não fala eu sou uma das portas. Eu sou um dos pastores. Ele diz eu sou a e etc. Quando ele fala aqui, falando da porta, ele fala eu sou a porta, porque não existe outra. É só ele é a porta. E ainda utilizando essa particularidade, Jesus, quando ele diz lá em João 14, versículo 6 também, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse caminho, ele é somente um, não existe negócio de todos os caminhos levam a Deus. Só existe um caminho chamado Jesus Cristo, não esqueça disso. Jesus utiliza o modo rural, que era muito corriqueiro no meio, aquele meio, e
E o local em que as ovelhas ficavam, em que os animais ficavam, ele tinha somente uma passagem, somente uma porta. Então eles entrariam pelaquela porta e voltariam pelaquela mesma porta para que eles tivessem um controle melhor dos seus rebanhos. E essa porta que Jesus se apresenta, não existia uma outra porta, era somente uma porta, e essa porta é Jesus, essa porta que nos conduz a Deus, que nos conduz à salvação, que nos conduz à plenitude de vida com Deus, ela é Jesus. Ao reconhecermos isso, nós não estamos diminuindo ou reduzindo nenhuma outra religião, nós estamos apresentando Cristo como realmente esse detentor da salvação plena em Deus, é Cristo Jesus. Ainda que as pessoas se aborreçam conosco, etc., não. A questão é essa: Cristo é esta porta, Cristo é esse caminho, Cristo é a salvação, Cristo é ele que fala, eu sou. E aqui ainda falando a respeito de Cristo como esta porta, ele afirma isso no capítulo de número 10, versículo de número 7. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhe digo que eu sou a porta das ovelhas. Essa porta que nós destacamos no subtópico anterior, e nós voltamos a falar dela aqui, porque Jesus ele traz algumas questões um pouco difíceis, né? Porque ele vai dizer no versículo de número 8, dizendo: todos os que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como eu falei agora há pouco a respeito desse versículo, falando dos falsos pregadores, dos falsos profetas, dos falsos pastores. São estes que vêm trazer enganação. E ele fala de mercenário porque estão pensando no dinheiro. Como é interessante, porque o Gutierrez, no seu livro Revestido de Poder, ele diz que para reconhecermos um falso profeta, uma falsa pessoa de Deus, uma das características é que elas são fascinadas por dinheiro. Então, este mercenário aqui, esse falso pastor, ele é alguém que deixou de ter o foco na ovelha para focalizar os lucros, os ganhos. Muito cuidado. E o nosso comentarista estava aqui dizendo que qualquer pessoa que tenha o lucro, que tenha o dinheiro como seu ponto objetivo, seu ponto-chave, e não tenha a cruz de Cristo, não tenha o Evangelho de Deus como seu objetivo, esse é um mercenário, esse é um falso pastor. Não é por essa porta que nós temos que seguir, mas aquele que entende Cristo como seu único e suficiente Salvador, que prega Ele como o nosso pastor, esse sim é o bom pastor, esse sim aponta para o bom pastor, esse sim conduz, coloca-nos no caminho que é Cristo, para chegarmos até a porta que também é Cristo e recebermos ao bom pastor que também é Cristo. O subtópico de número 3 diz: o poder de Jesus. Ainda falando de Jesus se identificando como a porta, ele traz aqui no versículo de número 9, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Então Jesus mostrando-se como esse que, além de nos salvar, ele supera nossas necessidades. Aliás, a nossa necessidade de salvação, o qual Jesus tem a nos entregar. E quando nós olhamos, por exemplo, essa pastagem, ela nos completa, ela nos sacia. Eu olho para o texto de Mateus 11:28, que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, Cristo é esse que tira o nosso cansaço, que tira a nossa carga e é nosso alívio. Em Cristo nós temos isso. Então, Jesus é esse que tem poder para nos salvar, para nos libertar, para nos dar uma vida nova, como bem menciona lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. E como o autor aos Hebreus menciona em Hebreus capítulo 10, versículo 20, que nele nós temos um novo e vivo caminho. Então Cristo é esse que traz novidade para nós, que traz uma vida nova, que traz alívio, que traz felicidade, que traz completude em Cristo. E é isso, pessoal. Com uma ideia geral, nós falamos hoje a respeito de Jesus sendo a luz do mundo, de Jesus sendo o nosso bom pastor e dele sendo a porta e os benefícios que isso nos traz. E é isso, pessoal. Muito obrigado por você que ficou até o final desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e de compartilhar. Só para lembrar que nós voltamos agora com tudo. Então continue nos apoiando. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário e é isso. EBD Núcleo
priorizando a palavra?